Você que precisa de uma palavra de Deus, estende suas mãos para cá, ore pela minha vida, ore por esse momento. Fale: Senhor, nós oramos, nós agradecemos mais uma vez, profetizamos esse tempo agora de meditação, de aprendizado, de nos sermos alimentados, Pai, pela Tua palavra. Nossos louvores sobem, nossos louvores são entregues ao nosso coração, e esse é o momento do Senhor nos instruir, esse é o momento de ser das respostas do céu virem sobre nós. O momento de sermos alimentados, o momento de ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo. Nós nos submetemos, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, reconhecendo o Teu senhorio, a Tua grandeza, Pai. Que precisamos, que dependemos. Fala conosco, Espírito Santo. Vem, toca nas áreas que precisam ser tocadas. Nosso entendimento seja aberto para a compreensão. Abra nossos olhos, nossos ouvidos. Abra nossa compreensão, Pai, para que possamos compreender o que não compreendemos ainda. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Nesse mês eu estou numa série de mensagens, servir, amar e liderar, que são os pilares, os valores centrais que nós temos aqui na nossa igreja. Comecei falando no começo do mês sobre visão, sobre propósito, sobre missão. São coisas que nós vamos falar constantemente para que você entenda e saiba o que é essa igreja, que eu estou tem como visão, como missão. Qual a visão dessa igreja? Qual a visão da igreja em comum? Qual a visão da igreja que eu pertenço? Transformar pessoas com o poder do Evangelho, tornando-as em cristãos extraordinários e verdadeiros representantes do céu na terra. Essa é a visão central. Precisamos preparar as pessoas, transformá-los em representantes. Lutero vai dizer que chamar os cristãos de mini-cristos. Precisamos ser como Cristo andando nessa terra. Então a visão dessa igreja é levar pessoas a um lugar onde elas possam se tornar cada dia mais parecidas, não com o pastor, nem com o diácono, nem com A, nem com B, mas com Jesus. Aqui nós não fazemos discípulos para Alexandre Mineiro, nem para Priscila, nem para Rony, nem discípulo para Diego, nem discípulo para Regina. Aqui fazemos discípulos para Jesus. Jesus. Missão. Qual a missão dessa igreja? O que temos como missão? Fizemos as 3 palavrinhas, vamos fazer outras coisas, tudo que fazemos. O que entendemos que temos que realizar? Levar amor, fé, esperança, compaixão e misericórdia através da pregação do Evangelho de Jesus a todos e em todo o tempo. Então, o que quer dizer isso? Onde tiver um espacinho para pregar o Evangelho, seja amarelo, seja preto, seja branco, seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, seja prostituta, seja ladrão, na cadeia, aonde tiver um espaço que Deus abrir para nós, nós vamos entrar pregando o Evangelho, aproveitando as oportunidades. Equipar, calma aí. Equipar cristãos, levando-os ao crescimento e maturidade, formando líderes para o reino de Deus. Essa é uma missão. Toda igreja precisa ter essa missão. A igreja precisa ter o papel de receber, levar ao crescimento e enviar. Então a igreja precisa ser um local onde você cresce, onde você desenvolve. Porque tem a escola teológica para você crescer. Porque tem os pequenos grupos de casais. Porque vai ter curso de casais, de noivo, vai ter um monte de coisa já. Para você crescer, para você evoluir, para você prosperar, para você crescer intelectualmente, espiritualmente, em áreas da vida. Então, você precisa ser equipado para você não ter mais medo do demônio. Aqui não tem ninguém que tem medo de assombração dentro de casa. Que quando levanta, aí sente um arrepio. E quando foi beber água na cozinha, aí sai apagando, volta para o quarto. Ou quando está deitado e que sente um negócio estranho, Marlon, aí bota o lençol cobrindo o pé assim, porque fica com medo do treco puxar o teu pé. Sei. Valores: amar, servir, liderar. São o que temos como os valores, pilares centrais. Jesus vai resumir todo o mandamento, todos os 10 mandamentos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amor é uma arma poderosa e todo cristão precisa servir e precisa aprender a liderar, a entender. Propósito: ser uma igreja bíblica.
guiada pelo Espírito Santo e influenciar a sociedade em todas as esferas possíveis com o poder da palavra de Deus. Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pautados nas Escrituras. O dia que você vê aqui que eu estiver pregando algo antibíblico, que eu estiver pregando uma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, você pode me parar em qualquer lugar e falar: pastor, isso aí está na Bíblia. Não. Tenha liberdade, ou com qualquer outro pastor aqui. Precisamos ser uma igreja bíblica, guiada pelo Espírito Santo. Então, e hoje eu vou dar continuidade a essa série de mensagens. Eu venho falando sobre servir, e hoje eu quero falar sobre crescer. Porque você cresce. A igreja precisa ser um lugar que te leva ao crescimento. Então a igreja tem um papel muito importante, que é levar Jesus às pessoas e levar as pessoas a Jesus. Esse é um papel central da igreja. Colossenses 1:28, o apóstolo vai dizer: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, nós ensinamos, nós chamamos a atenção deles para apresentá-los perfeito diante de Deus. Então, essa palavra perfeito, ela tem um significado de maturidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós chamamos a atenção, nós ensinamos, nós falamos com as pessoas, nós ensinamos as pessoas, discipulamos as pessoas para torná-los cada vez mais maduros, mais próximos de Deus, mais crescidos diante de Deus, e apresentar: olha Deus, fizemos um bom trabalho. O objetivo de Deus com você, através da igreja, é que o ambiente de igreja prepare você. O objetivo de Deus de você estar aqui é que esse ambiente de igreja te prepare, levando você à maturidade espiritual, a um conhecimento mais profundo das verdades do reino de Deus. Maturidade e crescimento espiritual não tem a ver com frequência de igreja, ou muito menos com tempo de igreja. Porque podemos ter pessoas com muito tempo de igreja, que já deveriam estar para lá de maduros, e ainda não estão. O que acontece? Quantos tem 2 filhos aqui? 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Paramos nos 4. Você que tem 4 filhos, tem 3, normal. O que acontece numa família é natural, porque quando você tem mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos, aqueles que estão mais velhos ajudam os pais a cuidar dos mais. A igreja também precisa ser assim. E podemos ter pessoas com muito tempo de igreja, que já deveriam estar na posição dos mais velhos, mas ainda não estão, já deveriam estar ajudando a cuidar dos mais novos, mas não estão. Eu posso falar como se estivesse conversando na mesa da sua cozinha? Ou você vai se escandalizar comigo? Existem cristãos mais velhos que deveriam estar limpando o cocôzinho dos mais novos, mas por incrível que pareça, a gente tem os mais novos tendo que limpar o cocôzão dos mais velhos. Vai ficar estreito para você hoje, vai. Você caiu no Arapuca de Jeová hoje. Caiu. Fecha a porta aí. E podemos ter pessoas que já deveriam estar em um nível espiritual, de maturidade, de fé, de serviço no reino, mas ainda não estão. Já deveriam estar ajudando a resolver os problemas, mas ainda estão dando problemas. Por isso a importância da escola teológica. Hoje eu não falei de livros, às vezes você vê, estou sempre aqui indicando livros para você. Você acha que eu sou um vendedor de livro? Sou teu pastor, eu quero que tu adquira conhecimento, eu quero que tu cresça, eu quero que tu evolua, que tu prospere na sua mente, no seu coração. Eu não quero te vender livro não, porque que todas as igrejas nossas vão ter livraria, porque os cristãos de hoje não têm hábito de leitura. Quer dizer, Jesus deixou tudo escrito para nós e o cristão não tem hábito de ler.
Por isso a igreja tem a escola teológica, está ao seu dispor, você pode fazer para você crescer. A aula aqui amanhã tem aula, venha experimentar uma aula. Venha ter uma aula, realidade da nova criação, venha. Se coloque na posição. Por isso tem o login, vai ter cursos, tem o GI, tantas vou fazer, riders. Para que tudo isso? Para encher a igreja? Não adianta nada ter uma igreja grande, nós temos que ser uma grande igreja. Porque uma grande igreja não tem que ver com o número de pessoas, tem a ver com o que Deus está fazendo com as pessoas que estão nela. E o que aquelas pessoas que estão nela são capazes de fazer para Deus. E hoje eu quero falar com você sobre crescimento espiritual. E essa mensagem tem esse intuito. E eu quero ler um texto com você que está em João, capítulo 9, versículo 1. Eu poderia ler somente um versículozinho e começar a falar para você e contar a história. Mas eu acredito que a Bíblia ela se explica melhor do que qualquer pessoa. Então nós vamos ler mais de um. Vamos ler João 9, do 1 ao 25. Acompanhe comigo, se você está com a Bíblia, acompanhe aí, que acompanhe aqui, fica à vontade. Você que está em casa, acompanhe também, se prepare. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Os discípulos estão com Jesus em uma escola, em um intensivão, aprendendo. Então tudo que eles veem, eles, Jesus, por que isso? Jesus, o que é aquilo? Por quê? Por que ele é? Por que foi seu pai? Enquanto Jesus continua, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperar a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, falando de Jesus, pois não guarda o sábado. Como é que ele pode curar no sábado? Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Aleluia. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos abertos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Isso que eu posso dizer, profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Busca os pais dele, quero saber se ele é cego de verdade ou tudo uma farsa. Então perguntaram: esse é seu filho? O qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele agora? Pode ver, como pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, expulsado da igreja. Falar que foi curado lá, vai ser expulso da igreja.
Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele não pode ter curado você. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele abriu meus olhos. E esse é uma história que nós aprendemos algumas coisas. Porque os discípulos de Jesus estão em um intensivão com Jesus. Jesus pega 12 homens e começa a formá-los, começa a lapidá-los, começa a liderá-los, começa a ensiná-los, começa a discipulá-los, começa a dormir, a acordar, a almoçar, a jantar. Tem na oferta, ele chama aqui: olha lá aquela viúva, e Jesus está no lugar, vamos no monte comigo, eu vou te ensinar isso. Então eles estão em um intensivão, sendo mergulhados, uma imersão com Jesus. Porque esses homens seriam os homens que iriam dar continuidade ao que Cristo começou, e seria estabelecida a igreja a partir desses homens que seriam dado o nome de apóstolos. E esses homens, quando veem aquele rapaz cego, eles perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Porque eles estão em intensivão, estão em constante movimento. Em constante, Jesus toda hora apresenta algo novo acerca do reino de Deus, das verdades do reino de Deus, verdades espirituais que eles então desconheciam. E eles estão famintos por mais conhecimento. Porque as crianças, mas por quê? Por que rosa? Por quê? Por quê? Por que amarelo? Por que o carro? Por que isso? Porque elas estão descobrindo, elas querem. Pessoas que crescem, eu aprendo que pessoas que crescem, que desenvolvem, fazem perguntas. Pessoas que querem crescer e que crescem são pessoas que fazem perguntas. Elas querem saber mais, elas querem aprender, elas querem entender, elas querem descobrir. Você cresce fazendo perguntas, mas você não cresce sendo um questionador, porque tem gente que só quer questionar. Por quê? Eu não concordo. Não concorda por quê? Porque eu não concordo. Não concorda porque você não concorda. Você não tem opinião, você não sabe nem por que não concorda. Porque tem gente que é só para ser do contra, porque ele não quer, ele não pergunta, ele não questiona para o crescimento. Ele só quer ser do contra, só quer questionar. Mas eu entendo que pessoas que crescem, que querem crescer, fazem perguntas. São curiosas, elas querem descobrir coisas novas, elas estão atrás, elas leem livros, elas estudam, elas buscam conhecimento, elas conversam com outras pessoas para entender sobre as coisas pelas quais elas estão, as suas realidades. Mas eu também posso ver o outro lado da moeda, que os acomodados não fazem perguntas. Acomodados não buscam por livros, por estudos, por capacitação, estão satisfeitos em permanecer no nível intelectual e espiritual, que estão acomodados. Eles não perguntam, não me interessa. Estou bem do jeito que eu estou. O que acontece com um lugar onde a água fica parada durante muito tempo? Pneus, externas, casas abandonadas, dá lodo, dá bactérias, daqueles preguinhos que ficam andando assim, um negócio sem o nome daquilo, gróbios, sujeira, onde a água fica parada, onde não tem movimento. Muitas pessoas são resistentes a mudanças. Você é resistente à mudança, você é resistente ao crescimento, porque todo crescimento promove mudanças. Essa igreja que vai começar a crescer, nós vamos arrebentar a parede, vai ter poeira, e vamos fazer outra coisa para lá, e vai incomodar. Porque o crescimento propõe mudanças. E eles perguntam: quem pecou? Foram eles e seus pais. É comum quando temos uma adversidade, quando passamos um problema, quando enfrentamos um problema, quando uma coisa difícil acontece, o nosso raciocínio humano, ele procura achar um culpado. Ele procura achar a culpa, a raiz, e a gente quer entender o porquê isso está acontecendo, aonde que está esse problema. Podemos achar inúmeras justificativas para problemas que estamos vivendo. Para meus pais que fizeram isso. Estou nessa posição porque eu não tive um pai, rapaz. Eu estou assim porque eu não tive pai. Não tive alguém que me instruiu. Minha mãe, meus irmãos, fulano, o cara que me usou na empresa que eu trabalhei. Nunca me deram atenção. O pastor, os líderes. Eu nunca tive o pastor. Eu estou assim porque eu nunca tive oportunidade.
E muitas vezes buscamos justificativas que expliquem os embaraços, muitas vezes, que podemos estar. E as justificativas podem ser reais. Uma vez eu li um artigo muito antigo, de um psicólogo, um psiquiatra, que eu não lembro o nome, que ele disse, o artigo dizia, os órfãos movem o mundo. Ele era um psiquiatra, psicólogo alemão. E no artigo dizia que ele, em estudos, detectou que muitas pessoas que tinham grande influência no mundo tinham passado por orfandade. Grandes homens, presidentes, escritores. E ele identificou que muitas pessoas que tinham crescido em muitas áreas da vida tinham experimentado orfandade em determinado momento da vida. Então, eles começaram a detectar e ver que, da mesma maneira que algumas pessoas, que a orfandade pode ser alguma coisa que joga elas para baixo, que sempre é a raiz de um problema que impede que elas cresçam e que galguem lugares maiores. Para algumas outras pessoas, a mesma coisa que aquilo que joga alguns para baixo, pode ser a mola propulsora que joga ele para cima, porque aqueles que também experimentaram orfandade, olharam a vida sobre um outro prisma e falaram assim, eu não tive pai, não conheci meu pai, nasci, meu pai morreu, meu pai não cuidou de mim, minha mãe não cuidou de mim, não tem problema, eu vou fazer algo bom para honrar a ele, não tenho pai, mas vou fazer algo bom, meu pai não foi bom para mim, mas eu vou ser bom para o meu filho, vou fazer algo bom. Então eles usaram um problema para ser uma mola. A mesma pandemia que quebrou um monte de gente, prosperou um monte de gente. Pastor, você está insensível com determinadas coisas, tocando em áreas da vida de algumas pessoas? Não. Jesus responde a pergunta deles e diz, nem ele, nem seus pais. E Jesus arranca a culpa dos ombros do pai e do rapaz, porque eles falam, quem pecou? Por que ele está passando por isso? Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Jesus esclarece que coisas difíceis acontecem com pessoas boas, e quando algumas coisas acontecem, elas acabam se tornando oportunidades e se tornam portas para um manifestar de Deus na nossa vida, porque ele fala, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então eu começo a aprender que algumas coisas que podem acontecer, podem estar acontecendo, algumas dificuldades que batem na nossa porta, que chegam sem avisar, elas não vêm, na verdade, para nos destruir. Ela vem para nos preparar, para nos jogar para o degrau de cima. Se olharmos para trás, você pode ver dias difíceis que passamos e hoje, fortalecidos. Se olharmos para trás, para alguns anos atrás da nossa vida, podemos dizer assim, de repente, rapaz, se não fosse aquele problema, graças a Deus pelo problema que eu vivi, porque se não fosse aquele problema, eu estava naquele lugar até hoje. Se não fosse aquilo que tivesse acontecido, eu estava com aquele sócio até hoje. Se não fosse aquilo que aconteceu, eu estava naquela cidade até hoje. Eu estava naquele lugar até hoje. Eu estava naquele emprego até hoje. Eu estava naquele modelo de vida até hoje. Aquele problema fez com que eu mudasse a minha vida e tomasse um outro rumo. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Quem já passou algo assim? Jesus está claramente dizendo, as obras de Deus são manifestadas muitas vezes através de adversidade. Algumas adversidades, alguns problemas que passamos, eles podem ser portas de entrada para o sobrenatural de Deus da nossa vida. E algumas coisas que achamos que vêm para nos derrubar, na verdade, elas estão vindo para nos levantar, nos elevar e nos proporcionar coisas maiores. E muitas vezes, se não passamos em momentos em que nos sentimos fracos, se em todo tempo estamos fortes, para que precisaremos da força de Deus? Como Deus vai mostrar o seu poder em nossa história? Eu estar em crise não significa que Deus está em crise. Adversidades podem ser portas de entrada para o manifestar de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. O rapaz cego estava na rua. O rapaz cego estava no caminho. Ele não estava dentro de casa. Ele estava na rua. Estava no caminho. Ao sair de casa, ele pode não ter imaginado que aquele dia seria o dia que ia mudar a sua história, que Jesus ia bater de frente com ele, ia curá-lo. Às vezes podemos nos sentir de determinadas formas que
Temos muitos motivos para desanimar, temos muitos motivos para ficarmos prostrados, temos muito motivo para não sair de casa, temos muito motivo para não fazer, temos muitos motivos para desistir. Algumas pessoas têm muitos motivos para deixar algumas coisas para trás, mas de alguma forma, alguma coisa dentro delas, alguma coisa dentro de você te faz entender que tem algo de Deus ainda maior para acontecer na sua vida, e que por essa coisa que você ainda sente, que ainda brilha lá dentro, você não desiste, você não para, e você se mantém firme, segurando o leme do barco, mesmo no meio da tempestade, e não larga Deus, porque você sabe que de alguma forma, permanecendo, alguma coisa melhor tem pela frente, e a sua fé não te deixa desistir. Independente dos problemas, você não para, você está aqui, você continua. Eu aprendo com essa história que milagres te encontram no caminho. Milagres te encontram no meio da jornada. Milagres te encontram em lugares inesperados. Jesus continua não marcando hora para entrar na nossa vida. E aquele jovem, cego de nascença, era cego de nascença. Mas ele cresceu, não cresceu? Não continuou pequeno. Ele aprendeu a falar, não aprendeu? Ele aprendeu a andar, não aprendeu? Ele desenvolveu, não desenvolveu? Ele aprendeu a tocar teclado, não aprendeu? Ele ministra louvor, não ministra? Eu posso dar um estudo para Mateus? Ele já se formou no seminário, ele dá um estudo bíblico para você, que deve ter 10 anos de igreja e não tem capacidade de dar um estudo bíblico num lugar ainda. Serve em várias áreas da igreja, dá aula de teclado, ensina. Porque a limitação não impediu de crescer. Vai ser campeão brasileiro e vai ser campeão da Libertadores, porque é botafoguense ainda. Palmas para Mateus. Ele se formou no seminário teológico. Em tantas outras coisas. Serve em várias áreas da igreja. Porque a limitação não parou. Você pode pegar o Pix de Mateus no final do culto. Amém? Se formou em jornalismo. E está solteiro no Rio de Janeiro. A risadinha do menino, né? Tá doido para dar rebitoca. Tá que tá. Vai chegar. Ela pode estar aqui hoje, Mateus. Ela pode estar aqui. Deus vai te tocar, mulher. E aquele jovem foi privado de coisas, mas cresceu. Não estava jogado em casa, ele estava no caminho, ele estava na jornada, ele estava na rua. Jesus o encontrou no caminho. Fabi, tua vida está só começando, Fabi. Agora eu estou entendendo para quem foi a palavra de restituição. Teus negócios, teus sentimentos, tua honra, tua história, tua vida, tuas finanças, você vai viver uma restituição em todas as áreas da sua vida. Aquele homem, e podemos ver pessoas vivendo com coisas, tendo coisas que nós não temos, que muitas vezes somos privados de ter. Mas não ter algo não pode me impedir de crescer. O rapaz cresceu sem ter um monte de coisa, aprendeu mesmo sem poder enxergar. Crescemos em momentos difíceis da vida. E mesmo com algumas circunstâncias estejam desfavoráveis, crescemos. Na verdade, as pessoas que crescem em cenários desfavoráveis merecem respeito. Quantos aqui já tiveram experiência de crescer em circunstâncias adversas? Talvez você não está lembrando. Entrou na faculdade do meio de luta, se formou por um milagre, não sabe nem como. No ano que você teve as maiores guerras, foi exatamente o ano que tu comprou tua casa, de repente. Ou que realizou um sonho
no meio das batalhas mais velozes, tu abriu o teu negócio, Deus te deu uma ideia, alguém chamou você, criou os filhos em uma fase mais difícil, e nem sabe como eles são as pessoas que são hoje. Olha para trás, como eu consegui pagar isso, como eu consegui pagar o estudo, como eu formei na faculdade. Não tinha nada, no pior momento da tua vida, duro que nem um coco, casou. Teve festa de casamento. Quando eu casei, a lua de mel eu tive que alugar uma moto, porque eu não tinha como alugar um carro. Sabe onde foi a minha festa de casamento? No salão de festa mais chique de Niterói. Não foi? Porque Deus é capaz de realizar coisas na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Já enfrentou tempestades terríveis e mesmo assim você está de pé, prosperando, ajudando outras pessoas. E no meio de crises você cresceu. E hoje eu estou aqui para desafiar você a compreender algumas coisas. Você não pode, e uma coisa que você precisa aprender: você não pode esperar a mudança acontecer para você decidir crescer e se fortalecer no Senhor. Algumas pessoas esperam que a mudança aconteça, alguma coisa aconteça para eu decidir. Não, a mudança vai acontecer se você começar a crescer. O seu crescimento ativa as mudanças, ativa as portas que se abrem. Já viu shopping, aquelas portas de shopping, quando você vai, você está chegando, a porta está fechada, não está? Está fechada, você olha lá, a porta está fechada, mas quando tu vai chegando, o movimento faz o quê? Enquanto tu está parado dentro de casa, falando pra caramba e não coloca as coisas em ação, a porta está fechada, mas começa a andar, meu filho, começa a movimentar, levanta. Jesus encontra o homem na rua, no meio, no movimento. Isaías 40, 29 vai dizer: dá força aos cansados e vigor aos fracos, até os jovens perdem as suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. O que isso quer dizer? Apesar da adversidade, continue. Apesar da dor, do trauma, da rejeição, do abuso, da dificuldade, das perdas, da tristeza, continue. Porque em alguns momentos você precisa segurar firme nas mãos da fé, nas mãos de Deus. Precisa entender que você não veio nesse mundo somente para sofrer e que coisas boas estão te esperando na frente, em seu futuro. E que existe algo em Deus sendo gerado para você. Eu preciso entender que quanto mais fortalecido em Deus eu estiver, menos poder as dores e as adversidades têm sobre mim. O que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para você resistir a algo, eu preciso ter força. Eu preciso ter força. Se eu estou aqui, vem cá, ô varão de fogo, homem de Deus, ele vem me empurrar, me empurra, mas eu botei minha base, empurra, pô, tu não é jiu-jitsu, rapaz? Não é jiu-jitsu. Mas se você tem força, você resiste. Mas você tem força se você se fortalece. No esporte eu preciso me fortalecer, preciso malhar, aí eu vou ter força, resistir ao diabo. Porque o diabo sempre te vence, porque você está fraco. Porque você sempre cai em tentação e não resiste ao pecado, porque você está fraco. Porque você não consegue vencer alguns vícios, não consegue vencer pornografia, não consegue parar de ver esses vídeos malditos, porque você está fraco. Você não consegue resistir. Então, por que eu não resisto a algumas dores? Porque algumas coisas, quando eu lembro, faz tanto mal em mim? Porque algumas palavras que algumas pessoas falam me derrubam e faz tanto mal para mim? Porque eu preciso entender que quanto mais fortalecido em Deus eu estiver, menos poder as dores e as adversidades vão ter sobre mim, porque eu vou resistir. Jesus cura o homem. Jesus afirma que a condição que o homem se encontrava era um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus.
Jesus usa um método incomum para curar o homem. Jesus não orou, não levantou as mãos. O que ele fez? Cuspiu no chão, fez lama, colocou nos olhos do rapaz e disse: vai se lavar no tanque de Siloé. Jesus faz aquele milagre com um modo operante diferente. E o que é que eu entendo, o que é que eu aprendo? O caminho que Deus pode escolher para fazer algo grande na sua vida pode não ser, pode ser um caminho que você nunca escolheria. Ou você acha que se Jesus falasse: como você quer que eu te cure? Aquele rapazinho fala assim: Jesus, cospe no chão, faz uma lama com essa saliva e passa na minha cara, nos meus olhos, enche ele de areia e me manda lavar longe. Eu descer um monte de escada para ir lá no tanque lavar. Você acha que ele pediria isso? O caminho que Deus pode escolher para fazer algo grande da sua vida pode ser um caminho que você nunca escolheria. Por isso Deus não fala tudo para a gente. Por isso a necessidade de obediência. Por isso a necessidade de você ser alguém capaz de ouvir a voz de Deus e de obedecer a voz que você ouve, ouvir as direções de Deus. Eu aprendo que você não cresce fazendo o que você quer. Tem gente, tem crente, tem gente profissional, só faz o que quer. Você não cresce fazendo o que quer somente. Você cresce fazendo o que tem que fazer. Homens não prosperam. Se prepara, homens. Prepara. Homens não prosperam fazendo o que querem. Prosperam fazendo o que tem que ser feito. Enquanto você deseja uma mudança em sua vida, um novo tempo em sua casa, uma virada, alguns querem que Deus opere mudanças. Algumas pessoas querem que Deus faça maravilhas, que Deus opere uma mudança, que Deus faça algo especial. Mas que Deus faça uma mudança na minha vida, mas não mude minha rotina, não toca nas minhas coisas. Faz uma mudança na minha vida, Deus, mas não muda meus planos, mas não muda meu projeto. Ou seja, algumas pessoas querem um milagre, mas que não custe nada para elas. Querem que Deus opere uma maravilha. Você não irá viver os propósitos de Deus fazendo tudo que você quer e tudo que você acha que é certo. O destino de Deus para você pode ser diferente do que você imaginou. Pode ser melhor. E se é diferente do que você imaginou, pode ter certeza que é infinitamente melhor. Jesus faz lodo e manda o rapaz lavar o rosto no tanque de Siloé. Eu já fui nesse lugar em Israel. Tem que descer rua, tem que descer escada, o tanque é lá embaixo. Então o rapaz, cheio de lodo, de cuspe na cara, com terra, teve que descer. E Jesus falou: lava lá. Ele não pôde tirar, ele teve que correr com aquilo na cara. Tem que lavar lá, vai lá lavar. E essa é uma mensagem para pessoas que realmente estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, para viver o milagre que Deus tem. Porque algumas pessoas podem simplesmente falar assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, pastor, eu quero Deus. Deus, eu te quero, Senhor, te quero. Eu amo Deus, mas eu não estou com tempo agora para ler a Bíblia. Vocês querem que eu pegue leve ou que eu vou no meu ritmo? Hein? Falem, por favor, comigo. Eu posso ir no meu ritmo. Tá bom, vocês vão aguentar. Vocês vão voltar domingo que vem? Vai trazer alguém? Mas não diz para ele como é que é aqui não, tá? Eu amo Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu quero crescer espiritualmente, mas tão corrido para vir, está tão corrido para mim, escuta, tão corrido, nem tempo para vir no culto eu tenho. Célula, GI, Cadimas, seminário, eu não estou com tempo para seminário. Está corrido demais, Fazer login, meu Deus, misericórdia, não dá. Ter um tempo de aconselhamento, de mentoria com o pastor, com alguém, para mim, não dá tempo. E no final das contas, sabe o que a gente pode estar dizendo e comunicando para Deus, comunicando por céu? Podemos estar dizendo algo e que nem percebemos que estamos dizendo. Eu quero Deus, mas eu não tenho tempo para Ele. Esse dia eu vi um vídeo legal, a pessoa
O pastor estava com a Bíblia, o pastor estava assim, aí uma menina veio, pastor, eu quero ouvir Deus. Ele falou, vai ler a Bíblia. Pastor, eu quero ouvir Deus em voz audível. Aí ele falou, leia a Bíblia em voz alta. Aí você vai ouvir o que Deus está falando. E às vezes podemos estar sem perceber, dizendo, eu quero Deus, eu quero crescer, eu quero o Senhor, eu quero queimar. Mas as nossas ações podem estar comunicando, eu quero o Senhor, mas estou sem tempo para ti. O homem era cego, Jesus coloca a lama nos seus olhos. E o fato é que naturalmente, quando queremos ajudar alguém, fazer alguma coisa boa a alguém, nós não pioramos a vida dessa pessoa. Porque o que Jesus faz não melhorou. Ele está cego. E Jesus cospe no chão, faz lama e coloca no olho, piora na situação dele. Eu imagino quando Jesus coloca isso, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele não está vendo. Ele só deve ter escutado assim. Aí ele, o que é isso? Aí daqui a pouco vem uma lama nos olhos. Ele falou, não. Eu imagino ele pegando assim. É isso mesmo. Meu Deus, é saliva mesmo. Naturalmente, quando queremos ajudar alguém, não pioramos as coisas, tentamos melhorar as coisas. No caso do rapaz, ele não enxergava, agora estava com terra nos olhos, parece que as coisas pioram. Você já percebeu que quando estamos à beira de um milagre, quando parece que as coisas estão à beira para se romper, para se arrebentar, para desaguar, para as portas se abrir, parece que a resistência, a batalha se intensifica, parece que o negócio piora. As coisas pioram, a batalha se intensifica, a resistência aumenta. Quando você está perto da saída, é onde o diabo vai te perturbar mais. Muita gente desiste perto da linha de chegada. Jesus mandou o rapaz descer o tanque e ele foi curado. Jesus o encaminha para uma ação. Jesus fala, vai lá. Ele não podia curar ali, não vai se lavar lá. Jesus coloca o rapaz em um processo que contraria o seu sistema de crença, que ele pode ficar fazendo, mas para que fazer isso? Para que eu tenho que ir lá? Como é que... Ele começa a pensar. Não fazia sentido aquilo que Jesus faz, ele faz o rapaz fazer. Não fazia sentido cuspir no chão, pegar lodo, passar no olho, mandar lavar lá. Não fazia sentido, ele podia curar de outro jeito. Ele transformou água em vinho, sem botar a mão no negócio de água. Só desejou, entorna a água aí, entornou a água, daqui a pouco transformou água em vinho. Ele só desejou. Não fez oração, não impôs as mãos, não bebeu, não fez nada. Não fazia sentido, naturalmente falando, quando Deus nos coloca em um caminho que confronta nosso sistema de crença, porque Ele quer abrir as portas do sobrenatural dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque o que pode não fazer sentido para uns, pode ser o modo operante de Deus na vida de outros. É tempo de desejar ir mais fundo em Deus. É tempo de conhecer mais a Deus de sua vontade. É tempo de crescer. Meus irmãos, eu não sou um pregador apocalíptico e um pastor apocalíptico, mas nós estamos nos finais dos tempos. Nós estamos vendo o mundo se deteriorar na nossa frente. Os sinais estão à vista. As bombas estão caindo nesse momento. Os animais estão em extinção, são incêndios, são catástrofes. A natureza cada dia mais revolta. Coisas acontecendo que não são naturais de acontecer, que não aconteciam. A gente está, nossos olhos estão vendo. O mundo está se deteriorando diante de nós. A volta de Cristo é certa, é iminente. Pode ser amanhã, pode ser 10 dias, 20 anos, 30, 100, 200, não sei. Nem o filho sabe, é o que a Bíblia diz. Mas o certo é que Ele voltará e não podemos ser pegos despreparados. Porque cada um de nós vai dar conta da vida que estamos levando. Cada um de nós vai dar conta de como vivemos, do que fizemos com a vida que Ele nos deu, do que fizemos com os talentos, com as habilidades, com a palavra. E quando você sai da ignorância, quando você conhece, quando você sabe o que precisa ser feito, Deus não conhece, não sabe somente o que fazemos, Ele é capaz de entender e de enxergar aquilo que poderíamos fazer e não fizemos. Para algumas pessoas hoje pode ser um dia de dar um basta em algumas coisas, falar assim, chega, acabou, não vou perder mais tempo na vida. Não vou mais. Não vou mais ser essa pessoa, vou mudar. Talvez para algumas pessoas esse pode ser o dia.
É hora de sair da lama, de quebrar as correntes, de decidir voar mais alto. Tem muito tempo você recebendo promessa de Deus. Tem gente recebendo promessa de Deus há 10, 20 anos. Tem um tempo já que eu falei, eu estou quase falando para os profetas assim, para, não profetiza mais não. Não entrega mais nada. Eu estou na fase de viver o que eu já recebi, meu amigo. Quero viver as promessas que Deus fez para mim. Não é uma revolução, não é estar revoltado com Deus, não. É realmente um desejo de viver os propósitos dele. É hora de vencer o pecado e tirar da tua vida tudo que te afasta de Deus. É hora de parar de ouvir, de ver o agir de Deus só na vida dos outros. Só a vida dos outros tem milagre, a tua vida não tem milagre, por quê? Está na hora de milagre na tua vida também, ó. Levanta a tua mão, eu vou viver os milagres de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vou ver milagres de Deus na vida dos meus filhos. Você vai ver milagres de Deus no meio da tua família. Você vai ver a tua família testemunhando, Deus agindo na tua casa, nas tuas finanças. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor. Nós vamos ter um ministério aqui na igreja chamado Diamante. Vai ter um culto 8h30 da manhã, domingo. Diamante. Voz, piano, pessoal mais velho que gosta de uma coisa mais clássica, mais suave. O que vocês acham? Se alguém aprova, levanta a mão, por favor. Vou começar, hein? Ministério Diamante. Para as pessoas da melhor idade. Encontro. Vai ter coisa de ginástica, vai ter estudo bíblico. Sabe por quê? Porque você não para de crescer somente aos 18 ou aos 20 anos de idade. Uma ciência é capaz de dizer. Pode ter 50, pode ter 60. E estar crescendo. Porque sua mente, seu cérebro tem muito espaço para conhecimento. Tem muitas habilidades que podem ser desenvolvidas. Esse dia eu vi um vídeo, talvez você tenha visto. Uma senhora de 70, ela quase 80 anos. Mas uma coroa sarada. Mas pensa numa mulher sarada. Ela devia estar cheia de botox na cara, tudo bem. Mas sarada. Eu falei, meu Deus. E ela falando assim, eu comecei a malhar, eu tinha 74 anos de idade. E não foi tarde demais. A mulher com o abdômen definido, forte, com uma aparência saudável, quase 80 anos. Eu falei, eu dava 50 e pouco para a mulher, quase 80. Meu Deus do céu. Seu corpo para de crescer, mas seu cérebro tem espaço, suas habilidades, sua mente. Você não é seu corpo, você é alguém que usa esse corpo. Porque quando você voltar para Deus, esse corpo vira pó. Você está conectado a Ele, mas você não é Ele. Lucas 2,52 vai dizer, Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Passa uma mensagem de equilíbrio. Jesus crescia em graça e em conhecimento, diante do céu e diante da terra, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia naturalmente e Jesus crescia sobrenaturalmente. Passa uma mensagem clara e um exemplo de que devemos crescer. Todos temos áreas da nossa vida a serem desenvolvidas. Emocionais, espirituais, intelectuais, naturais. E essas áreas se conectam e elas se comunicam. E uma área que não cresce pode travar as outras. Por isso que a Bíblia passa uma mensagem de equilíbrio. Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Você precisa crescer. Os grandes avivamentos dos Estados Unidos eram medidos por algumas coisas. Quando tinha um avivamento em uma cidade, onde grandes cruzadas, onde tinha muita salvação, eles voltavam 2, 3, 4 anos, 5 anos depois para ver o resultado daquilo. E sabe como se media o resultado, se realmente houve um avivamento naquela cidade? Sabe como? Pela quantidade de crentes batizados no Espírito Santo? Se o índice de analfabetismo caiu, se o índice de criminalidade caiu, se o índice de separação de casamento caiu, essas coisas eram capazes de medir se realmente houve um avivamento. Porque avivamento
não proporciona só barulho, proporciona desenvolvimento, crescimento, sabedoria, graça de Deus. Louvor pode vir vindo. A fé não é uma arma natural, a fé é uma arma espiritual. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual vão nos fazer enfrentar algumas situações da vida de maneira melhor. Fique de pé, por favor. A felicidade, em sua raiz de significado, tem a ver com o contentamento interior, tem a ver com estar no lugar certo. Algumas pessoas andam em busca de uma felicidade. Felicidade tem a ver com Deus dentro de si, uma saúde interior, tanto espiritual quanto emocional, que vão lhe dar ferramentas e bases para que você possa realmente prosperar e se tornar a pessoa que Deus deseja que você se torne. Existe uma coisa no crescimento espiritual que precisamos entender, e você precisa entender isso antes de você ir. Eu gosto de ver séries e filmes de governo de Estados Unidos, aquelas coisas, de FBI. Aí você começa a ver que quando eles estão investigando o terrorismo, e eles dizem que quando as conversas se intensificam é porque é um ataque que pode ser evidente. Como assim quando as conversas se identificam? Eles identificam lugares, bairros, cidades que podem ter terroristas. Então eles monitoram conversas de redes de comunicação, de WhatsApp, de telefone. Então quando eles veem aquela determinada pessoa, muita conversa, tem muito movimento, estão falando muito daquele lugar, aquele bairro, aquele lugar que pode ter... Então está tendo muita comunicação, então pode ter um ataque iminente. Então eles começam a se preparar, porque eles começam a ver muito movimento. Sabe o que acontece quando você cresce, quando você começa a desenvolver, quando você começa a viver, quando você decide crescer e expandir e desenvolver em algumas áreas da sua vida? Não espere que o diabo vai ficar batendo palma para você e falar assim: aí, cresceu, hein? Parabéns, hein, cara? Pô, glória a Deus, hein? Tá arrebentando, hein? Pô, foi batizado no Espírito Santo, olha aí, tá prosperando, tá estudando, tá fazendo cena, pô, tá crescendo, ó. Pô, parabéns. Quando você começar a crescer e se desenvolver, vai começar a ter muita comunicação, começar a ter muito barulho, eles vão começar, a resistência pode aumentar. E o inferno realmente pode se levantar contra você. Ah, pastor, tá vendo? É por isso. É por isso que eu não boto a mão na arada, é por isso que eu não começo a servir, é por isso que eu não quero me envolver. Porque eu não quero, como é que diz? Retaliação. Eu não quero retaliação. Até parece que o diabo só ataca quem serve. Tem alguns que ele nem ataca mais, que ele fala assim: nem mexe com isso aí, você deixa aí. Não espere. Não espere que o nível de ameaça não cresça. Ah, pastor, mas é por isso que eu não me envolvo, tá vendo? Por isso que eu não faço nada, por isso que eu não quero, eu não entro no meio da batalha. Ah, tá bom. Engano seu. Quando se trata de mundo espiritual, de reino de Deus, você tem duas opções. Quando falamos de espiritualidade, você tem duas opções: ou você domina, ou você é dominado. Ou você controla as coisas, ou você é controlado pelas coisas. Ou você assume uma posição de liderança, ou você se deixa ser levado pelas ondas. Você pode não se envolver e pode não crescer, tudo bem. Pode ficar sempre pequenininho espiritualmente, falando que não quer ter muito trabalho, achando que sabe de tudo. Você pode até se enganar, que está tudo bem, se sentir desse jeito, vivendo assim, sem querer coisas maiores. Mas tem uma coisa: você pode fazer isso, mas tem uma coisa que você não pode. Você não pode viver como um fraco e querer desfrutar do que os fortes desfrutam. Você não pode viver como alguém que não quer crescer e experimentar daqueles que escolhem se fortalecer, crescer em Deus, desenvolver como experimentar. Você não pode. Não pode. Quando você decide expandir o seu território, eu vou ser real com você, o inimigo se levanta. Mas tem um jargão bíblico que não sai de moda: ele se levanta
para cair. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Há poder em Deus. E quando você se reveste, toma posse da autoridade, não tem demônio, não tem principado, não tem pessoas, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada, não tem palavra, não tem nada que possam falar contra você, que vai parar você. Quando você está sendo movido por Deus, guiado por Deus, levado por Deus, os anjos estão ao teu lado. Pode te jogar na cova de leões, pode te jogar no lado, na fornalha, pode fazer o que quiserem, pode te jogar no poço. Quando jogam no poço, quando abrem os olhos, está lá dentro do palácio. Como que ele foi parar aí? Quando Deus está ao teu lado, você não precisa de mais ninguém. Quando Deus está ao teu lado, Deus é suficiente. Não deixa as ameaças pararem em você. Não deixe os faladores pararem em você. Não deixe aqueles que te feriram pararem em você. Decida viver os planos de Deus por inteiro na sua vida e não pela metade. Deus está querendo fazer algo espiritual, algo especial. Deus está querendo honrar você. Tem algo especial, feche teus olhos e ergue suas mãos. Tem algo especial de Deus trabalhando a seu favor. Tem um movimento de Deus na tua casa, na tua vida, na tua história para acontecer.